Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E mais um vídeo, portanto, da nossa sequência aqui, no caso aqui, direitos humanos. Então eu vou trazer mais alguns elementos que eu espero, sinceramente, que sejam úteis, sejam de valia para você que está aí me assistindo, tá bom? Então vamos em frente. Compartilhar aqui. Só um minutinho para eu ajeitar aqui o tamanho. É isso. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento aqui ao que a gente já vinha conversando sobre essa teoria geral dos direitos humanos, e hoje nós vamos falar sobre algo interessante nessa primeira parte, que é justamente as gerações de direitos fundamentais. Então, a organização dos direitos fundamentais em gerações, ela é atribuída a Cassel Vassak, um teórico dos direitos fundamentais, direitos humanos também, e ele se inspirou no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. De tal maneira que ele criou direitos de primeira geração, identificados com a liberdade, segunda geração, identificados com a igualdade, terceira geração, identificados com a fraternidade. Então, ele utilizou aquelas máximas da Revolução Francesa para organizar esses direitos fundamentais em gerações, tá certo? Os direitos fundamentais de primeira geração têm como marco as revoluções liberais do século XVIII e foram os primeiros a constarem em textos constitucionais. São chamados de direitos negativos, pois são espaços normativos em que o Estado não pode adentrar, a autonomia do indivíduo, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, a visão é como se você tenta fazer a imagem, né, de um núcleo em que o Estado não tem como entrar, por isso que se fala negativo. E quando a gente fala revoluções liberais do século XVIII, nós estamos nos referindo à Revolução Norte-Americana, levou à independência norte-americana em 1776, e a Revolução Francesa de 1789, queda da Bastilha, eh, em julho de 1789. Então, essas são as revoluções liberais, né, que se faz referência. E esses direitos, portanto, ficaram identificados como direitos de primeira geração. Se você notar também, são direitos individuais. É importante isso, porque depois nós vamos ver na segunda geração que já são direitos de um viés mais coletivo, mais comunitário. Aqui nós estamos falando de direitos individuais, né, do indivíduo. Por isso que tem essa questão de direitos negativos, essa proteção à autonomia do indivíduo. Então veja lá na nossa Constituição, que é de 88, né, veio bem depois, para ser mais exato, praticamente 200 anos depois, que diz o seguinte: artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Aí você vai falar para mim: puxa, professor, então quer dizer que tem uma influência aí dessas revoluções do século XVIII, de toda essa caminhada, tem uma influência na nossa Constituição de 88? Minha resposta é claro que sim. Muito embora a gente tenha essa coisa de que você pode criar uma Constituição do zero, né, o poder constituinte originário, mas é claro que não se gera assim uma Constituição absolutamente criando coisas ali do zero. Você está passando o bastão, uma geração passando para outra, conquistas que se deram ao longo da história. É óbvio que nós temos influência de tudo isso no nosso texto constitucional, com toda certeza. Também influência de outros textos constitucionais, de outros estados, claro que sim. Mas eu acho legal trazer isso aqui, porque no artigo 5º, exatamente no caput, já tem o que seriam esses direitos de primeira geração: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá bom? Já os direitos da segunda geração nasceram no início do século XX, no bojo do Estado Social, né, o surgimento do Estado Social, chamado Estado Social de Direito, mas pode falar Estado Social. Constituição Mexicana de 1917 e de Weimar de 19. Então ela compõe-se dos direitos de igualdade, veja, seguindo aqueles lemas da Revolução Francesa que o Vassac está defendendo. Em sentido amplo, a saber, os direitos econômicos, sociais e culturais,
Aqui o Estado já não se abstém, mas é chamado a agir, assumir a postura de uma prestação preponderantemente positiva. Então, você vai ter direito à saúde, direito à educação, direito à previdência. Então, veja, você já tem uma visão de que o Estado tem que ser uma espécie de um garante, um garantidor desses direitos. É uma situação, dá até para dizer, diametralmente oposta à primeira geração nesse sentido, nesse aspecto da, vamos dizer, da não interferência do Estado na primeira geração, então ele tem que se abster, né, proteger aquela esfera de autonomia do indivíduo, que tem aqueles direitos de primeira geração, e aqui já é o contrário, aqui ele já é chamado a agir, a ter uma postura, um facere, como se diz na teoria, né, na doutrina. Então ele tem que tomar uma posição de um fazer, de um garantir a fruição daqueles direitos. Como dito aí, saúde, educação, previdência, e também de uma maneira você percebe que é algo já mais coletivo, já algo mais comunitário, né, em relação a esses direitos. Aí eu trago um julgado aqui do STF que diz o seguinte, ó: considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam enquanto direitos de segunda geração com as liberdades positivas reais ou concretas. Aí um julgamento, né, o ministro Celso de Mello já se aposentou, não está mais no STF, mas ele lembrando esse aspecto, né, que ele coloca aí, ó, tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam como direitos de segunda geração, tá certo? Está fazendo essa observação. Sigamos aqui adiante. Os direitos de terceira geração são os denominados direitos da comunidade, ou seja, tem como destinatário todo o gênero humano, como os direitos difusos e coletivos. Parte da doutrina assenta tais direitos na fraternidade ou solidariedade. Então você veja aí aquela questão, mais uma vez, da classificação do Cassel-Vassac. Quer dizer, que ele colocou liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós chegamos aqui na fraternidade, é por isso que alguns se alinham a isso. Claro que o próprio Vassac, ele está propondo isso, né? Mas outros teóricos se alinham a isso, trazendo também a ideia da solidariedade. Então, alguns exemplos: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade, e à paz, esse último com alguma divergência. Já se fala, já tem um tempo já que se fala, inclusive numa ideia que se fala de direitos, que aí já abrangeria mais do que nós estamos conversando, né, de direitos transgeracionais. Então, quando você fala, por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é algo que vai atender a geração que está agora se manifestando aqui na Terra e as que virão, né? Eu acho os filhos, os netos, os nossos, né? Filhos, netos, bisnetos. Então seriam direitos transgeracionais, mas aí é algo que até ultrapassa o que nós estamos conversando aqui. Mas é interessante que se saiba. Então vamos dar uma olhada aqui no texto, de novo o ministro Celso de Mello. Ó. Enquanto os direitos de primeira geração realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexaurabilidade. Julgamento de 95. Vejam que interessante o ministro também fazendo uma observação, ele coloca expansão e reconhecimento dos direitos humanos, se referindo a uma classificação que, na verdade, é feita em relação aos direitos fundamentais. Aí nós voltamos àquela aula que nós já gravamos aqui, já pusemos para vocês. Será que é relevante essa diferenciação, direitos humanos e fundamentais, né? Essa classificação não serve para direitos humanos também? Claro que serve. Então é isso, só para fazer essa pontuação. Vamos ver aqui, ó, as teorias do Karel Vassac. Tá? Então, a primeira geração, liberdade; segunda geração, igualdade; terceira geração, fraternidade. Então, essa só um quadro sinótico, na verdade. Aí vem aqui um dos autores de que eu mais gosto e mais importantes, na verdade, em geral, que é o Bobbio, né? O Bobbio, no livro dele, A Era dos Direitos, como está escrito aí, o Bobbio foi senador, escreveu muita coisa. Pessoal, vocês querem uma dica de leitura? Norberto Bobbio. Já faleceu tem bastante tempo já,
O Bobbio fez um monte de coisa, mas especialmente na área do direito, um teórico assim da pesada. Pode ler à vontade, o Bobbio é muito bom, muito acessível e muito bom também. E o Bob, ele faz uma colocação aqui a respeito dessa classificação, dizendo o seguinte: ó, momento histórico. Então vamos ver aqui, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Momento histórico: Revolução Francesa, Revolução Industrial, modernidade. E eu, respeitosamente, tenho algumas divergências aí com o Bob em relação a essa classificação que ele faz. Por quê? Vamos lá. Quais são os direitos tutelados? Então ele fala Revolução Francesa, direitos de liberdade, ir e vir, prisão ilegal, juiz natural, integridade, enfim, ele coloca direitos negativos, o Estado deve abster-se de fazer, como a gente já pontuou. Na segunda geração, aqui embaixo diz, ó, evolução do Estado, Estado social, o primeiro é Estado liberal. Aí ele diz direitos de igualdade, sociais, até aí tudo bem, o Estado deve fazer direitos prestacionais. Porém, ele localiza isso na Revolução Industrial, século XIX. A Revolução Industrial, ela não tem assim uma data específica, mas se imagina que ela tenha surgido aí em 1756 com a invenção da máquina a vapor e teria ido até meados do século XVIII, né? Século XIX, desculpa. Então, 1850, meados. Então, ele está colocando como surgido na Revolução Industrial. O Estado Social não surgiu na Revolução Industrial, surgiu depois. Na minha opinião, veio realmente com Revolução Mexicana, Constituição Mexicana e também, especialmente, a Constituição de Weimar de 19. Depois aqui, terceira geração, modernidade, eu concordo com ele, Estado Social Democrático, é pós-guerra, aí seria século XX mesmo. Então, estou aqui de maneira ousada, até né, discordando do professor Norberto Bobbio. Para além das três gerações, inicialmente idealizadas por Karel Vasak, há autores defendendo outras gerações de direitos fundamentais. O professor Paulo Bonavides, por exemplo, diz que os direitos fundamentais de quarta geração seriam aqueles resultantes da globalização, e são exemplos do direito à democracia, sobretudo direta, né, diretamente exercida, informação e o pluralismo, e para alguns, como o próprio Bobbio que eu citei, a bioética. Bonavides ainda sugere o direito à paz como sendo um direito fundamental de quinta geração e critica Vassak, que teria inicialmente inserido a paz no âmbito dos direitos de terceira geração. O professor Bernardo Gonçalves defende ainda a existência de uma sexta geração de direitos fundamentais consistentes no direito à água potável. O próprio autor, contudo, reconhece que o direito ao meio ambiente equilibrado já contemplaria a questão da água. Então, é o que eu falei, existe um consenso nessas três, nessa classificação do Vassak em relação à primeira, segunda e terceira geração. Daí para frente, tem várias situações. A classificação dos direitos fundamentais em gerações tem sido objeto de críticas. Mais uma vez, o principal crítico dessa classificação é o professor Ingo Sarlet. Então, alguns estudiosos, como o professor Ingo Sarlet, preferem a expressão dimensões de direitos fundamentais em detrimento de gerações, ponderando que geração poderia induzir a falsa ideia de que uma categoria de direitos substitui a outra que lhe é anterior, algo claramente inverídico. Os direitos fundamentais se somam e se sobrepõem e não se substituem. Então, respeitosamente, professor Ingo, não vejo esse risco que ele está colocando dessa que a geração poderia passar a ideia de que uma categoria de direito substitui a outra, né? Inclusive, uma das características dos direitos humanos, também fundamentais, é a vedação ao retrocesso. Então, não vejo esse risco. Todavia, vamos aqui ver a questão aqui, o texto dele. Ó. A teoria dimensional dos direitos fundamentais, que é a teoria dele, não aponta só para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito internacional dos direitos humanos. Mas aí eu trago um texto aqui, a Declaração de Viena, olha que interessante. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os direitos humanos globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Na minha opinião, esse parágrafo 5º aqui da Declaração de Viena de 93 praticamente encerrou essa eventual dúvida. Puxa, né? Será que uma geração substitui a outra? Que para mim já de cara já era algo forçado, descabido. Mas
texto me parece bastante razoável. De qualquer maneira, nós vamos continuar, mas num próximo vídeo, para não ficar muito grande. Já está com 15 minutos, vamos dar uma parada aqui, como a gente sempre faz. Estou interrompendo agora, vamos continuar na segunda parte. Agradeço muito a sua atenção até aqui, o carinho da sua atenção. Não esqueça de deixar o teu curtir, teu comentário. Se quiser fazer pergunta, faça pergunta para tirar dúvida. Pode criticar também, fica à vontade. Compartilhe, se você gostar, compartilhe com seus amigos, indica como uma fonte de estudo, tá bom? E é isso, até uma próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau.